Eu não me arrependi e lamentei apenas que nós tivéssemos que vender por causa da família Carvalho, que estava enraizada lá. Eu não era enraizado, eu tinha ficado lá por circunstâncias para poder fazer os meus programas, mas quando eu fui obrigado a vender, eu até vendi com muito prazer. Esse encontro acontece num momento muito especial, que é na semana do aniversário de 1 ano do Templo de Salomão, Silvio. Então você vem justo nessa semana, né, Bispo Macedo? É 1 ano já? 1 ano essa semana, na sexta-feira, 31 de julho. E o Silvio Santos vem justamente nesse momento e o primeiro comentário foi sobre a boa ideia. Não, a boa ideia, claro. A boa ideia eu comentei logo que eu soube. Logo que eu recebi o convite, aliás, um convite muito espetacular, né? Eu até mostrei na televisão, um convite digno de rei. O Edir mandou um convite para mim, mas eu não pude vir na inauguração. Realmente um lindo convite que o bispo Edir Macedo mandou para mim. Aliás, ele começou numa garagem, né? Começou numa garagem pregando a Bíblia e hoje ele deve estar muito contente na próxima quinta-feira, porque ele vai realizar um desejo. Mas eu mostrei o convite na televisão e disse na televisão que a ideia de ter construído um templo de Salomão aqui no Brasil vale muito mais do que o próprio templo. Porque muita gente no mundo, eu repito, poderia ter construído até com o seu dinheiro particular. E muitos judeus que têm muito dinheiro e que têm muita inteligência, mas nunca têm. Que tal fazer um templo de Salomão? Se fizesse isso lá em Nova York, por exemplo, que tem uma quantidade muito grande de judeus e judeus ricos, eu acho que em uma semana conseguia o dinheiro todo para poder fazer lá em Nova York ou nos Estados Unidos. Mas que a ideia não surgiu. A ideia é que vale, né? 17 anos depois de se verem pela última vez, Silvio Santos e Edir Macedo relembram a época em que se conheceram no fim da década de 80, quando o bispo comprou a TV Record do empresário. Nós dois é que fizemos a negociação para que o Edir tivesse o sonho dele realizado, que era ter uma emissora de televisão. Eu fiz questão de vender, até porque eu não poderia ficar com mais estações do que eu já tinha. Qual a lembrança que ficou daquela época, da negociação da Record? A lembrança tem, porque com o dinheiro que eu fiquei recebido dele, do Edir, foi uma importância que eu não vou dizer agora, porque não vale a pena. Eu mandei fazer um prédio. Eu falei, bom, esse dinheiro eu vou ter que gastar em algum lugar. Então eu fiz um prédio ali na Bela Vista, onde era o Banco Pan-Americano, mas exatamente por essa razão. Vou pegar esse dinheiro que é a minha parte, que a outra parte era da família Carvalho, né? Eu peguei o meu dinheiro da minha parte, fiz um prédio ali, o prédio está lá até hoje. Aquele prédio representa a parte que eu tinha na Record no tempo em que eu era sócio da família Carvalho. Foi um bom negócio, Silvio? Não se arrependeu? Não me arrependi. Pelo contrário, eu não me arrependi e lamentei apenas que nós tivéssemos que vender por causa da família Carvalho, que estava enraizada lá. Eu não era enraizado, eu tinha ficado lá por circunstâncias para poder fazer os meus programas, mas quando eu fui obrigado a vender, eu até vendi com muito prazer. Qual foi a sua reação quando você soube que o comprador da Record era o Bispo Macedo? Não teve nenhuma restrição de pensar em voltar? Primeiro que eu não conhecia o Bispo Macedo. Segundo que o rapaz que esteve lá, o Leprovita, também eu não conhecia que era Leprovita. Terceiro, se ele dissesse para mim, eu vou comprar a Record para fazer a minha Igreja Universal do Reino de Deus, eu também não ia entender nada, que eu não sabia nem que era igreja, nem que era universal, nem que era reino, nem que era Deus. Então, para mim, olha, para mim era um comprador que estava comprando a Record. O que ele ia fazer com a Record era problema dele, não meu. Meus parabéns a você, não pela importância gasta, não. Porque talvez outros milionários aí reunidos poderiam fazer 2 vezes isso, mas pela ideia que você teve, essa ideia realmente foi brilhante, foi uma coisa excepcional. Eu acho que foi uma iluminação de Deus. Foi copiado da Bíblia. Ok, mas foi muita gente... direção dele. Mas muita gente lê a Bíblia, muita gente vê a Bíblia, mas não viu essa possibilidade de construir, não uma coisa talvez tão grande, mas talvez uma pequenininha, mas nem isso foi feito. Parabéns. Felicidade que você continue tendo essa clarividência, continue tendo essa iluminação, que até podemos dizer iluminação divina.